Olá, eu sou André Oliveira, professor e pesquisador no Departamento de Fisiologia e Biofísica da UFMG e sejam bem-vindos para mais uma aula de Fisiologia. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é o controle da secreção hormonal. Eu já falei para vocês que o nosso organismo ele é capaz de perceber estímulos internos e estímulos externos e de equalizar esses dois tipos de estímulos, processando uma resposta adequada que vai contribuir para a manutenção da homeostase, ou seja, o funcionamento do nosso organismo de uma forma em equilíbrio, certo? O que eu não falei para vocês e que se vocês estiverem se perguntando nesse momento, é uma pergunta excelente, é como que o nosso organismo ele sabe a hora de secretar um hormônio e sabe a hora de parar de secretar esse hormônio. Em outras palavras, como o organismo consegue ligar e desligar um eixo endócrino. Para responder essa pergunta, que vai ser uma resposta em etapas, não tem outro jeito, mas para responder essa pergunta na primeira etapa, eu gostaria que vocês pensassem na situação clássica, né, que é a glicemia, que nada mais é do que a concentração de glicose circulante, e a relação dessa glicemia com o pâncreas endócrino. Então, quando nós temos uma alimentação, a gente percebe um aumento, a gente detecta um aumento na concentração de glicose circulante. E esse aumento na concentração da glicose circulante ele é percebido pelo pâncreas, que secreta insulina, e a insulina atua sobre tecidos-alvo, promovendo a captação da glicose e o retorno dessas concentrações de glicose para os níveis semelhantes aos níveis anteriores, que antecederam esse ciclo alimentar. Tá? Então veja bem, nós temos aqui um estímulo, esse estímulo é percebido por um sensor, no caso é a própria célula produtora de insulina no pâncreas endócrino. Essa célula secreta o seu hormônio em resposta a esse estímulo. Esse hormônio, atua sobre uma célula-alvo, promovendo uma resposta específica. E essa resposta específica ela contrabalanceia esse estímulo, ela é o antagonista natural do estímulo que ativou esse eixo. Então, quando essa resposta acontece, esse estímulo deixa de existir e esse eixo desliga. Nós entendemos essa relação na endocrinologia como uma via reflexa simples, e essa é uma das formas de controle da secreção hormonal. Agora, calma lá, não é porque essa via é conhecida como uma via reflexa simples que ela atua de uma maneira isolada. Vamos continuar no nosso exemplo aqui. O pâncreas produzindo insulina e essa insulina atuando sobre tecidos-alvo para promover a captação de glicose. Nós acabamos de ver que o aumento na glicemia, o aumento na concentração de glicose liga esse eixo. E que a captação de glicose que está lá no fim, aqui no final desse eixo endócrino, desliga esse eixo porque ela contrabalanceia, ela antagoniza esse estímulo inicial. Mas isso nós já vimos. Mas paralelamente a esse ciclo que foi ligado e desligado, nós temos um segundo sinal, que é o estiramento que acontece no trato gastrointestinal em decorrência da ingestão de alimento. Né? Esse estiramento ele ativa um circuito neural, o braço aferente desse circuito neural leva essa informação para o sistema nervoso central e o braço eferente, o braço motor, o braço efetor desse circuito neural, dentre outras coisas, estimula o pâncreas endócrino a secretar insulina. Então veja bem, além desse ciclo, dessa via reflexa simples que nós temos, que nós já estudamos no slide anterior, nós temos um segundo estímulo, que é o estiramento no trato gastrointestinal, percebido por um segundo sensor, que são circuitos neurais associados ao trato gastrointestinal, que
não levam, né, na verdade, que esse eixo resulta também na secreção do hormônio, na ativação desse eixo endócrino, no caso do nosso exemplo da insulina. Perceba que o sensor 1 é a própria célula endócrina, mas que o sensor 2 não é uma célula endócrina. Tá? Então isso pode acontecer. Esse eixo também é conhecido como uma via reflexa simples, porque aqui ele acontece paralelo, não tem uma hierarquia entre essas instâncias. E essa ausência de hierarquia, ela se contrapõe exatamente a uma outra forma de organização, uma outra forma de controle da secreção hormonal, que são as vias reflexas hierárquicas. Nesse caso, nós temos instâncias hierárquicas no sistema endócrino. Então, veja bem, o estímulo ele é percebido num centro de processamento, como o hipotálamo, que além de perceber esse estímulo, ele é uma glândula endócrina também, que secreta um hormônio trófico 1 ou hormônio trófico hipotalâmico, que atua na adenohipófise. Em resposta a esse hormônio trófico, a adenohipófise ela secreta o hormônio trófico número 2, ou hormônio trófico hipofisário. E esse hormônio trófico atua sobre uma glândula endócrina periférica que produz um hormônio que atua sobre o tecido-alvo, produzindo uma resposta biológica. Esse sistema hierárquico ele é controlado muito mais pela relação entre as instâncias hierárquicas do que pela relação entre resposta e estímulo. Então, como é que essa relação, como é que esse controle ele acontece? O hormônio trófico hipofisário, quando ele atinge um determinado nível na circulação sanguínea, ele inibe a secreção do hormônio trófico hipotalâmico, o hormônio trófico número 1. E isso a gente conhece como uma retroalimentação negativa de alça curta. Mas por que alça curta? Porque essa relação entre adenohipófise e hipotálamo é uma relação que acontece dentro do sistema nervoso central. De uma maneira semelhante, o hormônio produzido pela glândula endócrina periférica também pode inibir a secreção do hormônio trófico hipofisário ou hormônio trófico hipotalâmico, numa relação que nós conhecemos como retroalimentação negativa de alça longa. Por que alça longa? Porque agora o hormônio é periférico e ele está regulando a secreção de hormônios no sistema nervoso central, de hormônios centrais. Tá? Isso é o que a gente chama de retroalimentação negativa. Mas, contrapondo a retroalimentação negativa, existe a retroalimentação positiva, que são casos raros. Tá? Nesse caso, a gente tem um estímulo que induz a secreção de um hormônio armazenado na neurohipófise. Esse hormônio 1 estimula células endócrinas em tecidos endócrinos periféricos que produzem o hormônio número 2. Esse hormônio número 2 atua sobre tecidos-alvo, induzindo uma resposta biológica. Só que nesse caso, tanto o hormônio 2 quanto a resposta biológica, eles estimulam o eixo endócrino ao invés de inibir. Por isso que é uma retroalimentação positiva. Ele só vai desligar quando essa resposta biológica deixar de existir, que na verdade quando o estímulo deixar de existir. Comparando a retroalimentação negativa com a retroalimentação positiva, a negativa ela é muito mais frequente, tá? Ela é muito mais comum no sistema endócrino. Então estude, entenda essa a via reflexa hierárquica, principalmente atentando-se para a retroalimentação negativa, porque ela é muito mais comum e nós vamos falar disso várias vezes. A positiva ela é bastante rara. Então, gente, sabendo os conceitos gerais em endocrinologia, sabendo sobre os hormônios e tendo conhecimento sobre a regulação da secreção hormonal, nós temos o sinal verde para estudarmos as glândulas endócrinas propriamente dita. Finalmente, né? Então, se você acha que essas aulas estão te ajudando,
compartilhe com um colega, se inscreva no meu canal, ative as notificações para que você possa ficar sempre por dentro das aulas que eu postar. Me siga também nas redes sociais, onde eu posto conteúdo muito variado sobre ciência, tá bom? É isso aí, fiquem bem, a aula de hoje é curtinha, bons estudos e até a próxima.